A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula sobre subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 13, a última lição deste trimestre e deste ano de 2021, que tem como título Lições Bíblicas Adultos, a gloriosa esperança do apóstolo. Estamos encerrando, meus irmãos, esta lição deste trimestre, a qual nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a sua igreja ou para a igreja de Cristo. Lição maravilhosa. E hoje nós vamos falar da gloriosa esperança do apóstolo, não só do apóstolo, mas de todos os crentes que amam a volta de Cristo. O texto áureo encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então vamos lá, a lição de número 13, lições bíblicas adultos, a gloriosa esperança do apóstolo. Dando prosseguimento ao nosso estudo, meu irmão. Na lição de hoje nós estaremos encerrando, falando um pouco sobre a volta de Cristo, para buscar a sua igreja. Então vamos estudar em alguns aspectos. Mas primeiro nós vamos seguir os pontos da lição, e quando chegarmos no momento oportuno, iremos falar sim sobre a volta do Senhor, a sua volta invisível, que é para a igreja, e a sua volta triunfal, que será para o mundo, ou seja, o mundo verá Cristo vindo, raiando nas nuvens juntamente com a sua igreja. O autor da lição vai começar a lição falando no primeiro tópico sobre a consciência de Paulo diante da morte. Porque o apóstolo Paulo, nós estudamos nas lições anteriores, que ele não temia a morte, porque ele sabia que a sua morte, meu irmão, aqui seria uma separação do mundo, mas ele está instantaneamente depois de partir daqui com Cristo. Ele sabia disso, e por isso que ele fala, quando escreve a Timóteo, ele fala em 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele conclui falando que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo não era temeroso diante da morte. A carta a Timóteo, a segunda carta escrita a Timóteo, provavelmente foi a sua última carta escrita, meu irmão, quando ele estava preso, e ele sabia que seu tempo aqui na terra estava se enfindando. E nós falamos exaustivamente sobre isso ao longo deste trimestre. Paulo tinha esse discernimento espiritual de saber ouvir a voz de Deus e entender quando o tempo estava se findando. Não é à toa, meu irmão, que ele marca com os anciões em Mileto e fala: vocês não vão ver mais o meu rosto, porque eu estou partindo para Jerusalém, e eu sei que lá me esperam prisões, açoites, e estou pronto não só a ser perseguido, a sofrer, mas estou pronto a morrer por Cristo. Porque ele era um autêntico, meu irmão, um verdadeiro cristão que entendia, que compreendia que as perseguições, os sofrimentos, os açoites, as calúnias, as mentiras levantadas contra ele, tudo isso, meu irmão, era por causa do nome de Cristo.
E os apóstolos, não só Paulo, mas todos os discípulos e apóstolos, se sentiam honrados, meu irmão, quando a perseguição que eles sofriam era por causa do nome de Cristo. Meu irmão, a perseguição que nós estamos falando aqui, o sofrimento, as tribulações, não é porque os apóstolos faziam coisas erradas no sentido de buscar o seu bel prazer, buscar a glória para si, não, mas era tudo para Cristo. Porque existem pessoas hoje, existe crente hoje que passa por tribulações, sofrimentos, mas não é pela causa de Cristo, mas mesmo assim eles se vangloriam, ficam estupefatos, felizes em falar para todo mundo, inclusive na igreja que está sofrendo perseguição. Mas a perseguição que ele está sofrendo não é por causa do nome de Cristo, não. É porque ele procura. Ele vive brigando com seu vizinho, ele vive brigando com o seu chefe, com seus companheiros de trabalho. Ele é uma pessoa arrogante, uma pessoa egocêntrica. Aí acha que a perseguição, quando vem contra ele, a calúnia, a difamação, as palavras que são ditas para ele, que envergonham não só ele, mas o evangelho, ele acha que isso está servindo a Cristo. Ele acha que isso está fazendo a vontade de Deus. Mas não é essa perseguição. Não é. Essa perseguição foi você que buscou para você. Não é em nome de Cristo. Não é em nome de Deus. Diferentemente do apóstolo Paulo, que sabia, tinha consciência, tinha plena certeza de que o que ele estava passando era por causa de Cristo, por seu amor à palavra, por seu amor a Cristo, por seu amor àquele que faz, que tudo pode e que está preparando, meu irmão, o coração não só do apóstolo Paulo, mas de todos aqueles que o amavam nessa terra. E Paulo tinha certeza disso, e ele escreve a Timóteo falando sobre isso. Timóteo, está chegando a hora da minha partida, mas não tem preocupação, porque eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. A fé que outrora foi me dada no caminho de Damasco, ela está viva, permanece dentro de mim até hoje. E por causa disso, eu estou próximo da minha partida. E Paulo compreendia isso, e ele tinha essa consciência diante da morte, porque ele sabia, meu irmão, que a morte física seria apenas uma etapa da vida do cristão, porque o cristão é acometido da morte, assim como todo ser humano. A diferença é o destino dele depois da morte. O destino dele, por isso a pregação do evangelho é de salvação da morte eterna. E a morte eterna é esta, meu irmão, é morrer sem Cristo, morrer sem Deus, porque a palavra de Deus fala que depois da morte segue-se ao juízo, ou seja, não há mais oportunidade, não há mais chance. As escolhas, meu irmão, as escolhas, meu amado ouvinte da palavra, é feita em vida. Porque Deus é tão amoroso que Ele sempre vai levantar alguém, algum servo dele, para anunciar, para proclamar salvação para as vidas que estão caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno. Porque a preocupação do crente salvo em Cristo é fazer com que as pessoas entendam, é fazer com que as pessoas compreendam que depois de morrer segue-se ao juízo. E indiscutivelmente, indubitavelmente, há apenas dois caminhos. O caminho daqueles que andaram com Cristo, que nessa terra aqui, meu irmão, o crente é um peregrino. Somos embaixadores de Cristo, porque a nossa cidade é a que está em cima, que vem do alto, preparada por Deus para o que os amam.
Então este é um caminho, aquele que morre em Cristo, meu irmão, tenha certeza de que um dia estará ao lado do Senhor, vivendo feliz, plenamente, em um estado perfeito, glorificado, ao lado do Santo de Israel. Mas existe o outro caminho, que é aqueles que viveram a parte de Cristo, não quiseram compromisso com Cristo, não quiseram andar com Cristo. Mas mesmo assim, Cristo usou de amor para com eles. Por quê? Porque tem um lugar também preparado para ele. Parece até uma ironia, mas não é, meu irmão. Imagine só uma pessoa nesta terra que preferiu viver longe de Cristo, sem fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, Deus destinou um lugar para estes. Porque como essa pessoa aqui viver longe de Cristo em sua vida, ele vai viver longe de Deus, mas Deus tem um lugar para ele. Que o destino para a humanidade não era esse lugar, porque a Bíblia fala que o inferno foi preparado para o demônio, para Satanás e seus anjos. Mas como o homem pecou e viveu a parte de Deus, o homem vai ser colocado também neste lugar de sofrimento eterno. Meu irmão, você não faz ideia. Nós não entendemos, não compreendemos o quão infeliz será a vida daqueles que viverem a parte de Cristo, porque vão estar em seus corpos físicos sofrendo diuturnamente, ou seja, eternamente. O bicho não come, a carne não se corrói, mas a dor, o sofrimento. Por isso a palavra de Deus fala, Cristo falando ali haverá dores e rangeres de dente. Meu irmão, a morte como oferta de sacrifício é aquela morte que é em Cristo. A morte que é como oferta de sacrifício é aquela morte que é por amor de Cristo, como o apóstolo Paulo viveu. E muita gente hoje morre, meu irmão. Embora vivemos nesse lado ocidental, onde muitas vezes e majoritariamente, principalmente no Brasil, não existe uma perseguição explícita, ou seja, que venha causar morte, que venha causar prisão, embora já está começando a perseguição à Igreja de Cristo no Brasil, mas ainda não se compara com o que acontece com nossos irmãos em países comunistas, em países do Oriente, onde o islamismo está imperando, meu irmão. Ali as pessoas morrem por não negar a Cristo. E estas mortes, meu irmão, estão sendo como oferta de sacrifício a Deus, porque eles sabem que partem dessa vida para estar com Cristo. E um dia Cristo virá e transformará o nosso corpo abatido, daqueles que estiverem vivos, e aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados. Então, meus amados irmãos, Paulo tinha essa consciência diante da morte. Por isso ele fala tudo isso e fala que combateu também o bom combate. E além disso, ele tinha gratidão e esperança, porque ele fala que acabei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, não existe coisa mais importante na caminhada cristã do que começar bem, caminhar bem e, além de tudo, terminar bem. Quantas pessoas começaram a sua caminhada e ficaram para trás? Quantas pessoas, meu irmão, se desgarraram por caminhos adversos? Quantas pessoas estão agora à parte de Cristo? Quantas pessoas deixaram de fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas abraçaram a fé? Estavam combatendo o bom combate, mas saíram da batalha, saíram da guerra e agora estão à parte de Cristo. Então, meu irmão, nós devemos ter gratidão e esperança de agradecer a Deus de estarmos combatendo com o auxílio do Espírito Santo. E além de tudo, acima de tudo, nós temos que combater até o final. Temos que acabar a carreira. Como o apóstolo Paulo falou, vamos, meu irmão, com fé, com esperança, com amor, caminhando e cantando. Como aquele hino fala, caminhando eu vou para Canaã.
Então, meu irmão, quem vai chegar lá é aquele que combateu o bom combate e acabar a carreira e guardar a fé. Não adianta começar e parar no meio do caminho. Tem que ir até o final. O segundo tópico da lição vai falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Ele vai falar sobre a volta do Senhor aos Tessalonicenses. A carta que foi escrita aos Tessalonicenses, meu irmão, a primeira carta era uma dúvida que os Tessalonicenses tinham de quando seria a volta do Senhor. E não só isso, e Paulo escreve depois novamente para falar de como vai ser essa volta, meu irmão. Que ninguém sabe o dia nem a hora. Muitas pessoas tentaram marcar, mas quebraram a cara porque não leem a Sagrada Escritura que fala sobre isso. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele está falando isso. Que a volta de Cristo, meu irmão, ela pode acontecer a qualquer momento. Por isso a igreja tem que estar preparada, tem que estar combatendo, porque o nosso combate, enquanto estamos em vida, ele pode se findar a qualquer momento, meu irmão. Ele pode acabar em qualquer momento. E Paulo escreve aos Tessalonicenses para falar sobre isso, sobre a volta de Cristo, principalmente com relação à ressurreição. Que era essa esperança que o apóstolo Paulo tinha e estava falando agora para os Tessalonicenses, ensinando sobre o que? Sobre a ressurreição dos mortos, porque eles tinham dúvida de que se Cristo vai voltar, o que vai acontecer com quem já morreu? Para nós que estamos em vida, nós vamos estar vivos. Cristo vai voltar, estaremos aqui, mas uns mortos. O que acontecerá com os mortos? Aí Paulo vem e começa a explicar para os Tessalonicenses. Aí, meu irmão, entra aquelas duas fases distintas da volta de Cristo. A primeira volta, não vamos falar a primeira fase de sua volta será invisível, será unicamente para os santos, para a igreja. E Paulo começa a explicar isto para os Tessalonicenses. Irmãos, nós, os que estarmos vivos na volta do Senhor, seremos transformados. Ou seja, teremos nosso corpo glorificado. Nós não precisamos ressuscitar porque nós não morremos, mas seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Porém, não precederemos aqueles que dormem em Cristo, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, transformados a encontrar o Senhor nos ares, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, meu irmão, essa é a primeira fase da sua vinda, que é o que? É a fase invisível, onde Cristo virá para a sua igreja, buscar tantos santos que morreram em Cristo, como aqueles que estão sendo fiel a Cristo em vida. Todos terão um corpo transformados, todos terão um corpo glorificado, os santos em Cristo, observe. Porque o ímpio, o pecador que morreu sem Cristo, não terá corpo glorificado, não terá corpo transformado. Eles ressuscitarão depois do milênio em seus corpos físicos. Temos que entender isso. Nós não vamos falar sobre isso. A lição de jovem, meu irmão, para você que quer mais se aprofundar nesse estudo escatológico, este trimestre nós fornecemos subsídio extra para lições bíblicas jovens. Tem um podcast no canal exclusivamente sobre escatologia bíblica, que é deste trimestre estudando, e os jovens estudaram sobre isso. Então lá temos lições falando sobre o milênio, o destino final dos mortos, a grande tribulação, e dentre outros assuntos sobre o tribunal de Cristo, o juízo final, grande tribulação. Meu irmão, está tudo detalhadamente. Ensinos bíblicos, teológicos, sem heresias, meu irmão, sem arrudeios. Então, você que está querendo se aprofundar e aprender mais, escute, assista
as aulas das lições bíblicas deste canal na playlist dos jovens, lições bíblicas jovens. Mas aqui nós estamos falando unicamente sobre essas duas fases da volta de Cristo. Falamos da primeira fase, que é essa volta invisível. Por isso a Bíblia em alguns momentos fala vai ser no abrir e piscar de olhos, mostrando que vai ser um arrebatamento rápido, secreto. Em outros momentos ele fala: varões galileus, por que está olhando para cima? A este Jesus que viste subir dentre vós, do mesmo modo virá, e todo olho o verá. Meu irmão, aqui Cristo está falando para os judeus. A volta de Cristo para os judeus será visível, será a sua segunda fase, conforme fala em Zacarias capítulo 14. Porque a igreja será arrebatada e dará seu início à última semana de anos profetizada por Daniel, a qual Deus revelou a Daniel. As 70 semanas de Daniel. Então a 70ª semana será os 7 anos, a semana de anos que vai estar aqui na terra. Os ímpios, os crentes que acharam que estava com a motivação correta e não fizeram de acordo com a vontade de Deus e não subiram no arrebatamento. Então vai estar os ímpios, os crentes e a nação de Israel, que a 70ª semana será exclusivamente para tratar com Israel, embora toda a terra irá sofrer as consequências dos juízos de Deus sobre a terra. Então vai ser esse período de grande tribulação, onde acontecerá eventos nunca vistos sobre a face da terra. E depois desses eventos, durante os 7 anos, ao final de seu 7º ano, o anticristo, juntamente com o falso profeta, levantará nações, porque ele vai ser o líder político, vai ser o líder que estará governando não só um país, não um estado, mas estará governando as nações do mundo. E ele levantará-se contra a nação de Israel e vai vir em peleja contra Israel. E vão entrar na cidade santa. Meu irmão, vai ser uma carnificina total em Israel. Vai ser algo nunca visto. Até porque vai acontecer um movimento no início desse período de 7 anos, onde os judeus vão voltar praticamente em massa para Israel. Nós não falamos sobre isso, mas vai acontecer um livramento da parte de Deus no início da grande tribulação. Poucas pessoas falam sobre isso, nós não vamos falar sobre isso, que é um assunto bastante extenso, mas vai acontecer uma guerra, meu irmão, e vai acontecer um livramento divino. Deus vai livrar a nação de Israel já no início da grande tribulação. E o que vai acontecer com isto? Vai acontecer o movimento sionismo de forma espetacular. Os judeus vão voltar em massa para Israel, ou seja, a nação de Israel vai estar bastante populosa no período da grande tribulação, até porque o desenrolar dos eventos na grande tribulação desse período de 7 anos, o anticristo vai ser tido como Messias por ele. Não é à toa que o terceiro templo vai ser construído e eles vão começar a oferecer sacrifícios no templo e ofertas. Então, meu irmão, a nação de Israel vai estar praticamente em massa em seu país. E ao final da grande tribulação, quando o anticristo se revelar e mostrar para que veio, porque ele vai agir segundo a eficácia de Satanás, e quem age segundo a eficácia do inimigo, meu irmão, ele não fica muito tempo escondido debaixo da máscara, porque vai chegar o tempo dele se revelar. Com isso ele vai se revelar à nação de Israel, e vai ser nesse período de 7 anos, ao final, ele vai se levantar e levantar as nações juntamente com ele para combater, para exterminar Israel. E a Bíblia fala que eles vão entrar na cidade santa e 2/3 dos israelitas serão mortos. 1/3 escapará. Vai ser o remanescente de Israel que clamará a Deus. Clamará um clamor nunca visto na face da terra pelo Messias prometido. E aí vai ser quando Cristo voltará visivelmente para todo olho o ver. E Cristo estará voltando com seus santos anjos e com
a igreja que foi arrebatada, que foi transformada e estava com Cristo, passou pelo tribunal de Cristo no céu, passou pelas bordas do Cordeiro e agora está vindo com Cristo para salvar Israel da destruição total. E a palavra de Deus nos fala que Israel vai olhar para Cristo, meu irmão, aquele a quem transpassaram e prantearão e lamentarão, vendo que o Messias era aquele que eles rejeitavam, era aquele que eles tinham como traidor da nação de Israel, que o Messias era aquele a quem eles transpassaram e Cristo vai vir e vai livrar Israel, porque a palavra de Deus nos fala, porque da sua boca sairá, meu irmão, a palavra, a espada de dois gumes, que exterminará todos aqueles que se levantaram contra a nação de Israel. E neste momento vai ser inaugurado, meu irmão, o lago de fogo e enxofre, que até este momento não tinha ninguém. E quem vai inaugurar será dois homens, o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre, onde ali haverá sofrimento eterno. E o diabo será preso por um período de 1000 anos, porque agora Cristo está vindo para cumprir-se, meu irmão, aquilo que os judeus há anos anseiam, há anos desejam, que é o que? O cumprimento, meu irmão, de que o Messias virá reinar sobre o trono de Davi. E vai ser no período milenial que isso vai acontecer. Por isso os discípulos não entendiam e queriam entender e compreender quando que vai ser. E explica-nos, Senhor, esses tempos e estações. E Cristo olha para ele e fala: olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não é para se preocupar agora, porque os discípulos, meu irmão, os judeus, eles entendiam que haveria um dia que Cristo iria estabelecer o seu reino na terra. E Cristo fala: não se preocupe com isto. Se preocupe em fazer a obra, em alcançar os perdidos, em buscar aqueles que estão à parte do reino. Não se preocupe com esse tempo e as estações, porque quem anda com Cristo, meu irmão, sabe que há de reinar com Ele. Mas enquanto isso, vocês vão indo pela seara. A ceifa é grande, poucos são os ceifeiros. Se preocupe em pedir ao dono da seara mais ceifeiros, porque os campos estão brancos. Então procure fazer a obra de Deus. Os tempos e as estações não competem a vocês. O que compete unicamente é buscar a minha presença e fazer a minha vontade. E anunciar que estou vindo, estou à porta. Por isso a mensagem, minha irmã assembleana, nasceu assim. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem, leva para o céu, porque em breve Cristo voltará. Ele voltará. Esta era a mensagem que Cristo deixou e que o povo de Deus na terra tem que estar sempre em seus lábios. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem, leva para o céu e em breve ele voltará. Em breve, meu irmão, Cristo voltará. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele repete novamente aquilo que Cristo já tinha falado para os discípulos. Não se preocupe com os tempos nem com as estações. Não se preocupe, porque Cristo vai vir reinar. Você que está vivo não vai passar pelo tormento eterno, não vai passar pelo período tribulacional, porque Cristo é aquele que nos livra da ira futura. Cristo é que nos livra, meu irmão, do tormento eterno. É Cristo quem livra. É Cristo. Então, irmão, o terceiro e último tópico da lição é falar sobre essa parte que nós estamos falando, sobre tempos e estações, sobre essa dimensão do Espírito, que é uma dimensão no porvir, ou seja,
Aquele versículo que nós falamos para os irmãos em Atos 1:11, que fala: varões galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, adivinhe como assim para o céu o viste ir? Ou seja, é uma dimensão do porvir, meu irmão. Que o quê? Que um dia Cristo vai voltar, não só para a igreja, mas para todos, para todos. E o que importa fazermos? O que importa fazermos é aguardarmos a sua gloriosa volta, porque ele virá. Falta apenas um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Alguns têm por tardia sua vida, sua vinda, mas não é tardia, porque Deus está sendo longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca. A palavra de Deus assim fala. Meu irmão, essa dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir, meu irmão, é o que Deus tem preparado para os crentes e para todos aqueles que derem ouvir a sua voz e se tornarem servos de Deus. Porque o convite é lançado, o presente, a graça de Deus, que é a salvação, é lançada. E o homem tem, meu irmão, a livre escolha de dizer se aceita ou rejeita. Se você não responde afirmativamente ao chamado de Cristo, consequentemente você está rejeitando. Você está rejeitando. E se você estiver à parte de Cristo, meu irmão, longe de Cristo, procure se achegar-se a Deus, porque importa que aquele que se achega a Deus tenha fé. Tenha fé, meu irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala: acabei a carreira, guardei a fé. Porque a fé, meu irmão, é que nos faz permanecer diante de Cristo. Por isso a palavra de Deus nos fala que nós temos que pedir a Deus que acrescente a nossa fé, que a nossa fé seja sempre alta, grande, avivada em Cristo Jesus. E por fim o autor vai falar sobre os temas da nossa pregação, que está perdendo a essência. Nesses últimos dias, meu irmão, o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de pregar sobre a volta de Cristo. As pessoas estão deixando de pregar o destino final dos mortos. As pessoas estão deixando de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar línguas, que é isso que o livro de Atos nos mostra patentemente, que a experiência do batismo com o Espírito Santo, meu irmão, é o falar em línguas. Isto é claro nas Escrituras, nós já falamos sobre isso em lições passadas. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter hombridade, ousadia para falar daquilo que Cristo deixou para a sua igreja proclamar. Jesus Cristo voltará, não se fala mais, mas se fala que Jesus Cristo vai fazer, vai resolver problema, que Jesus Cristo vai trazer a cura, vai trazer o emprego, vai trazer a bonança, e ele traz se for da vontade dele, mas a pregação hoje está muito antropocêntrica, usando Cristo, usando Deus como apenas um da lâmpada mágica, um gênio da lâmpada mágica, que quando eu quero que meus desejos sejam cumpridos, que meus desejos sejam atendidos, eu vou lá e procuro Deus apenas para satisfazer as minhas necessidades e não busco verdadeiramente a essência do Evangelho, que é levar a mensagem de Cristo aos perdidos. Por isso, meu irmão, o Espírito e porvir tem que ser temas da pregação. Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, meu irmão. Esta é a essência do Evangelho de Cristo, é pregar o reino de Deus para alcançar os perdidos, alcançar aqueles que estão, inclusive, dentro da igreja, mas estão à parte de Cristo, estão na igreja achando que a igreja é um clube, que é um passatempo, e muitos estão ali, meu irmão,
honrando a Deus com seus lábios, mas com os corações longe de Deus, não fazem a vontade de Deus, não andam conforme Deus andou, não são imitadores de Cristo, porque para ser imitador de Cristo tem que ser discípulo de Cristo. E para eu conseguir ensinar alguém, mostrar alguém o caminho que é seguir a Cristo, eu devo ser um discípulo. Para ensinar alguém a ser discípulo de Cristo, você primeiro tem que ser discípulo. Para ensinar alguém a andar trilhando os caminhos de Cristo, você deve estar trilhando e andando os caminhos de Cristo, porque você vai falar daquilo que você sabe, daquilo que você anda, daquilo que você trilha. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando este subsídio da sua lição bíblica desta semana, a qual nós estamos falando sobre essa esperança, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, e estamos encerrando também o trimestre. E no próximo trimestre estaremos comentando uma lição maravilhosa, as Sagradas Escrituras, meu irmão, a supremacia das Escrituras, ou seja, vamos estudar um pouco sobre bibliologia bíblica, lições maravilhosas. Não deixe de escutar, meu irmão, você que perdeu alguma aula desse trimestre e que quer aprender também sobre escatologia bíblica, nós temos um podcast, são 13 lições falando sobre escatologia bíblica na playlist das lições bíblicas jovem deste quarto trimestre. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que os irmãos tenham um bom ano, que se inicia, um feliz 2022 para os irmãos, que seja na presença de Deus, diante de Deus, em amor, em espírito e em verdade, meu irmão, e proclamando que Cristo vem. Cristo vem. Que Deus abençoe os irmãos e que este ano foi um ano de bênção, meu irmão, principalmente para o nosso canal. Fazemos 2 anos no dia 30 de dezembro de 2019. Nós iniciamos nossos trabalhos. Nós iniciamos nossos trabalhos neste canal e fazem 2 anos que, para a honra e para a glória de Deus, estamos sempre, meu irmão, atentos a ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, e proclamar a Cristo neste canal, e com uma teologia simples, fácil, motivadora, bíblica, sem heresia. Então, meu irmão, muito obrigado a você que nos acompanha neste canal. Nós já passamos de 2.000 inscritos, quando nós nem imaginávamos isso, e agora nós estamos caminhando rumo aos 3.000, se assim Deus permitir. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal. É bem fácil e motivadora.